de amor. Boa tarde a todos os presentes, encarnados e desencarnados, aos nossos irmãos que nos acompanham de casa, pelo YouTube e Instagram. Hoje, meus irmãos, nós daremos continuidade ao estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, quem nos trará a honra é o nosso irmão Givaldo Ribeiro, que fará o estudo do capítulo 23, que fala da estranha moral, o item 7 e 8. E no momento da sustentação, quem fará o estudo para nós é a nossa irmã Conceição, trabalhadora da casa. E antes de iniciar a leitura, gostaria de passar alguns avisos. O primeiro é que a nossa casa, ela oferta estudos de segunda a segunda, as obras básicas de Kardec e as doutrinárias. Para mais informações, é só olhar ali no salão, tem todas as informações, no mural, ou no site www.centroespiritautivopanfiro.com. Nós também temos a nossa livraria, nossa cantina, e aos sábados é feito a nossa obra social. Inicia às 9h e termina ao meio-dia, juntamente com as crianças e suas mães, seus responsáveis. E nós estamos precisando de alguns utensílios, roupinhas de criança, principalmente do berçário, ajuda no almoço. Esse sábado será estrogonofe, então quem puder ajudar com 1 quilo de frango, creme de leite, será muito bem-vindo. Além da ajuda material, que ela é importante, fica o convite da ajuda moral, para que vocês possam vir a ajudar a ser um voluntário da nossa casa, pois muito precisamos de voluntários. Vou iniciar, então, a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que nossa irmã fará a sustentação, que tem como título Cooperação. E Emmanuel tira de Atos a seguinte frase: e ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 31. E Emmanuel diz assim para a gente: desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é um dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimo-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que, por sua vez, fez questão
de prender os ensinamentos de que era o divino emissário, as antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entraram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, por meio do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Convido a todos agora a trazerem Jesus para suas telas mentais e pedimos assim: Senhor Jesus, Mestre amigo, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome e gratos estamos pela oportunidade de estudo. Pedimos, Senhor, o Teu amparo, as Tuas bênçãos, a proteção, a ajuda dessa espiritualidade, para que possamos, Senhor, entender melhor os Teus desígnios, os Teus ensinamentos e pô-los em prática. Pedimos, Mestre, que envolva o nosso irmão, para que ele possa ensinar os Teus ensinamentos, passar os Teus ensinamentos, de uma forma que possamos todos nós entendermos, de forma simples. Pedimos, Senhor, então, a permissão para iniciarmos, Senhor, o estudo dessa quarta-feira. Graças a Deus. Eu vou ler agora o item que o nosso irmão trará ao estudo e em seguida passo para ele. É o capítulo 23, estranha moral. Deixai aos mortos ao cuidado de enterrar seus mortos. Item 7. E Jesus disse a um outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60. Passo agora a palavra para o nosso irmão. O nosso estudo vai até às 15h50. Desculpem aí, de vez em quando minha voz dá uma travada assim, mas vocês não fiquem preocupados não, porque sempre que a gente vem aqui para frente, a gente fica um pouco nervoso, vamos dizer assim, né? Não há quem não fique, né? Ter a responsabilidade de falar para pessoas é sempre um momento assim de grande preocupação, né? Porque é um momento de responsabilidade muito grande. Haja vista que o fato de estarmos aqui para comentar o Evangelho ser algo de extrema dificuldade, né? Interpretar as palavras do Cristo, ditas há tantos anos, né? Mais de 2000 anos, e a gente, em pleno século XXI, trazer assim a interpretação daquilo que ele tentou falar naquela época, se torna assim uma tarefa muito difícil, né?
Certa feita estávamos participando de um estudo lá no Centro Espírita Leon Denis e um companheiro, né, foi incumbido de fazer o estudo daquela tarde, né, e falando sobre um tema assim do Evangelho de Jesus. E ele disse assim, mas se referindo à instrutora que estava conduzindo ali o nosso estudo, mas fulana, era uma senhora, né? Mas fulana, como é que pode? Eu não me acho preparado para comentar o Evangelho, né? Ela então perguntou, então indique alguém que você saiba que está preparado para comentar o Evangelho, porque eu mesma não estou também, né? Então veja que o comentário do Evangelho requer de cada um de nós muita paciência daqueles que estão ouvindo, muita tolerância, né? E muita caridade para com aquele que está falando. Precisamos muito desta caridade, né? Desta compreensão. Antes de a gente entrar no nosso tema, que a nossa irmã fez a leitura, né, da mensagem do Evangelho, que está contida no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um título de Estranha Moral, né? Antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a página que a nossa irmã leu deste livro Caminho, Verdade e Vida, e que fala de cooperação, né? Falar de cooperação significa dizer falar de solidariedade. Todos nós temos por dever de fraternidade, já que todos somos irmãos em Jesus Cristo, né? Todos nós temos o dever de sermos solidários uns com os outros. A solidariedade é uma lei divina, é uma lei natural, né? Então, é muito importante que em quaisquer circunstâncias da vida tenhamos em mente essa ideia de solidariedade, né? Essa ideia de cooperação. E é justamente sobre isso que o Espírito Emmanuel, na tarde de hoje, e por intuição naturalmente da espiritualidade, foi a mensagem trazida para o preparo do estudo da tarde de hoje. E ele diz o seguinte, que desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte erguem-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde a ocasião de atrair as criaturas para Deus, para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Então vejam vocês da importância da cooperação, como se a cooperação fosse de tamanha importância, que representa como um determinado farol, que todos nós temos que seguir aquela luz. Como um navio que está no mar, né, em plena escuridão, mas que no ponto de terra mais próximo existe ali um farol, jogando aquela luz, mostrando para aquele navio o caminho que ele deve de seguir. Então, a cooperação é também solidariedade, e todos nós temos o dever, uns com os outros, de sermos cooperativos. Não podemos, de maneira nenhuma, nos omitirmos diante das situações que se apresentam à nossa frente, porque muitas destas vezes que as oportunidades surgem, no sentido de que eu me mostre solidário com aquela pessoa e eu me omito,
eu na verdade estou infringindo gravemente a lei de Deus. Porque é justamente naquele momento que aquela oportunidade surgiu de eu me mostrar solidário àquela pessoa, eu me omiti. Então, eu fiz um grande mal para mim mesmo, né? Porque vai chegar um momento em que eu estarei na situação daquele que também precisa de receber o amparo. E tendo em vista isso, muitas vezes a gente não vai conseguir. Então, que a gente fique com essa compreensão dessa página inicial belíssima de Emmanuel, falando para nós da solidariedade, da cooperação e da interdependência que todos nós temos uns para com os outros, tá? Que Jesus nos abençoe, né? Que nos inspire o estudo na tarde de hoje e que a gente possa ser, assim, um intérprete da espiritualidade amiga que, com tanto carinho, vem aqui nos ajudar a seguir o caminho da vida, o caminho da verdadeira vida. Com relação ao estudo de hoje, capítulo 23, só pelo título a gente observa que algo de estranho, né? Que título estranho esse, né? Estranha moral. E esse capítulo, que recebeu esse título por Kardec, Estranha Moral, ele traz assim informações para nós, que se nós analisarmos assim, à primeira vista, nós ficamos de certa forma apreensivos, até mesmo chocados com certas palavras que estão ali. A gente chega a pensar, poxa, será que Jesus realmente falou isso, né? Jesus, que é todo amor, né? Falar palavras dessa natureza. Eu vou até ler algumas palavras que Jesus falou, e ele realmente falou, né? E que estão, desculpa porque eu sou meio enrolado aqui, tá? E que são palavras que Kardec aproveitou para trazer para nós na tarde de hoje. Diz o seguinte, uma das primeiras frases dita por Jesus: quem não odeia seu pai e sua mãe não será digno de mim. Puxa vida, será que Jesus falou uma coisa dessa? Odiar pai e mãe, né? A gente fica, não, Jesus jamais diria uma coisa dessa. Mas o fato é que está escrito, né? Acontece, porém, que aquilo que está escrito e que nós lemos hoje, será este mesmo sentido, as palavras terão o mesmo sentido quando ditas lá atrás? Será que o sentido da palavra odiar, naquela época, é o mesmo sentido que a gente tem hoje? A gente vai observar, né, pela história do cristianismo, né, que a mensagem de Jesus, digamos assim, o cristianismo primitivo daquela época, não é exatamente esse cristianismo que as doutrinas religiosas trouxeram para cá. A mensagem do Cristo, ao longo desses mais de 21 séculos, ela foi totalmente deturpada, né, pelas traduções. Vocês sabem que quando uma obra é traduzida do idioma original daquele escritor que escreveu aquela obra, ao ser traduzida para um outro idioma, certas palavras que têm assim uma conotação mais emocional ou menos emocional, ao ser traduzida para outra língua, ela perde esse caráter, né? Então uma coisa é interpretada de um jeito, mas a realidade é que não foi exatamente aquele sentido
que foi falado anteriormente. Então, toda a mensagem de Jesus, ele foi proferida num idioma chamado aramaico. Era o idioma que Jesus utilizava-se. Por outro lado, Jesus, em nenhum momento, ele nunca escreveu absolutamente nada. Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas Jesus nunca escreveu nada, não deixou nada escrito. O que nós sabemos de Jesus é através dos seus discípulos e dos seus primeiros seguidores, que muito tempo após o desencarne de Jesus, escreveram alguma coisa a respeito de Jesus, né? E aí nós temos os 4 evangelistas, né? São esses 4 evangelistas que escreveram sobre Jesus. Um outro personagem da história, muito importante também, que nunca escreveu absolutamente nada, mas que a mensagem dele foi transmitida, trazendo grandes conhecimentos para a humanidade, foi o filósofo grego Sócrates. Sócrates também nunca escreveu absolutamente nada. Há quem diga até, né, porque se faz uma pergunta, por que será que Jesus não escreveu nada? Por que será que Sócrates não escreveu nada? Alguma razão há de ser, né? Podemos até inferir, não estou afirmando, que eles não soubessem escrever. A escrita não era de domínio de todo mundo, né? É uma conquista da humanidade, tá? Então, é possível, eu não estou afirmando, que esses 2 personagens não soubessem escrever. Por isso, sua mensagem foi toda oral. Então, Jesus nunca escreveu nada, não sabemos porquê. A única passagem dos evangelhos que mostra Jesus em algum momento escrevendo alguma coisa é aquela passagem, né, chamada passagem da mulher, né, que ia ser apedrejada porque estava sendo acusada de adultério, né? E ao ser feita aquela pergunta, né, porque estava previsto na lei que a mulher que fosse flagrada em adultério, ela seria lapidada, ou seja, morta sob pedradas, né? Era uma lei muito antiga, já fora de uso naquela época. E faz essa pergunta a Jesus com o intuito de lhe tentar. E Jesus, antes de responder, ele fica com o dedo escrevendo alguma coisa no chão, na areia. Então é a única passagem que a gente tem de Jesus, né, fazendo algum movimento, né, como se estivesse escrevendo alguma coisa. Então, como eu falei, os conhecimentos trazidos por Jesus vieram através dos seus evangelistas, né, seus primeiros discípulos. No caso, são 2 que conviveram com Jesus, que é Mateus. Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos, né, que tinha o nome de Levi, e depois ele mudou o nome para Mateus. E o outro era o João evangelista, muito conhecido de todos nós, denominado o discípulo amado. Ele era muito jovenzinho, de cerca de 15 anos, quando começou a seguir a Jesus. E foi, por acaso, o último a escrever sobre Jesus e que trouxe o Evangelho de João, né? O Evangelho de Jesus segundo João. Isso já muito tempo depois de Jesus haver desencarnado. É outro ponto assim também muito interessante que a gente precisa refletir. As palavras do Evangelho, elas escritas no idioma original, né? Faladas no idioma original, que muito tempo depois foram escritas por
2 dos seus discípulos direto e 2 seguidores indiretamente, né, que foi Marcos, né, o discípulo Marcos e o discípulo Lucas. O Evangelho de Lucas é considerado, não me pergunte por quê, porque eu não sei, eu não sou um profundo conhecedor do Evangelho, mas é tido como o mais belo dos Evangelhos. E na verdade é mesmo, quando a gente observa o tipo de leitura, né? Lucas era um erudito, né? Era um médico de Alexandria, era um homem muito sábio, um grande médium, né? Um espírito fantástico. Então, meus irmãos, vocês vejam que as palavras de Jesus, elas, ao serem transcritas inicialmente para o idioma original e ao serem observadas as primeiras traduções, primeiramente para o grego, né? O idioma grego naquela época era o idioma, vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje em dia, era o idioma da moda, né? Falar grego era algo muito importante, era o berço da cultura clássica naquela época. Então tudo tinha que passar pelo idioma grego. Passado muito tempo, houveram outras traduções, né? Então houve uma tradução da chamada Septuaginta, que na verdade não eram 70, era mais de 70, se não me engano, 72 pessoas que se reuniram para fazerem a tradução do Novo Testamento, né, e do Velho Testamento para a língua, agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu me lembro, tá? Não, aramaico é inicial, depois, bem depois, é uma língua morta, daqui a pouco eu me lembro, né? Bom, então, infelizmente eu esqueci um pouquinho desse assunto aqui, qual foi a língua, mas daqui a pouco eu me lembro. Então, essas traduções deturparam muito a mensagem de Jesus. Então, muitas coisas que são ditas e atribuídas a Jesus podem ter sido, podem não ter sido, né? Podem ter um determinado sentido ou pode não ter aquele sentido que a gente imagina, né? Por isso, a importância e a sabedoria de Allan Kardec, né? Quando, querendo trazer para compor o Pentateuco Espírito, a questão religiosa da doutrina espírita, ele publica esse livro fantástico aqui chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se baseia justamente no ensinamento moral de Jesus. Porque o ensinamento moral de Jesus, por maiores que sejam, né, as deturpações, objeto das traduções, ele é aceito por toda e qualquer denominação religiosa, independente que religião seja, tá? Lá do Oriente, lá dos persas, de onde quer que seja, da Índia, os ensinamentos morais de Jesus é aceito por todo mundo. Portanto, esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado nos ensinamentos morais do Cristo, é um roteiro de vida para todos nós. Qualquer um de nós que queiramos segui-lo, queiramos praticar aquilo que é ensinado por Jesus e interpretado pelos espíritos superiores que vieram das suas instruções, como acréscimo daquela mensagem, comentários daquela mensagem, temos a certeza absoluta que estamos no caminho certo. Então, quando ele fala para nós que um determinado jovem, que desejoso, tinha aquele carinho por Jesus, ele amava muito Jesus, né? E ele queria seguir a Jesus, né? Mas ele faz o seguinte questionamento:
segue-me, disse Jesus a ele, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus então responde para ele, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Pensa bem uma coisa, Jesus, ele sempre, a mensagem dele foi de amor. Ele sempre nos recomendou o honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhamos uma vida feliz no paraíso, vamos dizer assim. Jesus então diz para aquele jovem que pretendia segui-lo e que pede um tempo, porque o meu pai havia morrido e eu preciso enterrá-lo. E Jesus olha para ele e diz, deixe aos mortos o dever de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vem e segue-me, para que conquistes a vida eterna. É uma situação bastante difícil. Será que Jesus, que era todo amor, que sempre pregou o dever de cada um de nós de honrar nosso pai e nossa mãe, disse com esse sentido para aquele jovem? Ou será que ele está dizendo para aquele jovem alguma outra coisa? Que existe muitas coisas mais importantes do que simplesmente você enterrar o corpo. Deixe aos mortos o dever de enterrar seus mortos. Então, quem seriam esses mortos, entre aspas, que teriam o dever de enterrar seus mortos? São aquelas pessoas que não tinham nenhum conhecimento do que seja a espiritualidade da verdadeira vida, porque a verdadeira vida é a vida do Espírito. Então Jesus, em toda e qualquer oportunidade de diálogo, ele fazia questão de transmitir um ensinamento, mostrando diante daquele jovem, que ele não perdesse aquela oportunidade de seguir Jesus, tendo em vista aquela obrigação filial de enterrar seu pai. Seu pai será enterrado. O corpo não representa absolutamente nada. O que é importante não é o corpo, mas o espírito. É isso que Jesus quis dizer para ele. Que devemos ter mais deferência com o espírito, porque o espírito é imortal. E o corpo simplesmente é matéria que se decompõe e que se acaba. A deferência que todos nós temos e devemos ter para com nossos pais não é pelo corpo que está enterrado lá no cemitério, é pelo espírito, é pelas lembranças que nosso pai deixou, que nossa mãe, pelos ensinamentos, pelos bons exemplos que ele deixou. Essa é a deferência que nós devemos ter. O corpo simplesmente é entregue lá de onde ele teve origem, da terra. Aqueles elementos que compõem o corpo serão decompostos e irão participar da formação de outros corpos. É importante também que nós tenhamos também a compreensão que somos espíritos, que a verdadeira vida é a vida espiritual, que a vida que nós temos hoje, encarnados, é apenas um momento de passagem, Foi uma oportunidade que Deus nos deu, tendo em vista nossa necessidade de progresso. Consequentemente, nós não estamos aqui encarnados, para usar uma linguagem da doutrina espírita, com o objetivo,
de sofrer. Muitas pessoas até equivocadamente entendem, né? E eu já vi pessoas mal informadas atribuírem que o espírita, ele gosta de sofrer, né? Não, nós não gostamos de sofrer. O sofrimento é uma consequência das nossas faltas passadas. Mas esse sofrimento que cada um de nós passa, é tendo em vista nos ressarcirmos com as leis divinas, tendo em vista os equívocos que fizemos no passado e que temos que sofrer essas consequências na presente encarnação, né? Mas o objetivo da vida, da reencarnação, não é sofrer. Muito pelo contrário. O objetivo é sermos felizes, né? A consequência da dor, do sofrimento, é tendo em vista as nossas imperfeições que precisamos nos ressarcir perante a lei de Deus, né? Então, que nós tenhamos assim a compreensão de que as palavras de Jesus, elas encerram, né, um sentido mais profundo. A gente não pode interpretar ao pé da letra aquilo, tendo em vista as várias traduções que houveram, né, e as compreensões dos dias atuais, que muitas palavras que algum tempo atrás tinham sentido, outros já têm outro sentido totalmente diferente. Então é importante que a gente compreenda o sentido profundo das palavras de Jesus, relacionando essas palavras com a questão da vida espiritual, tá? Sempre o foco de Jesus é o espírito imortal, é a vida espiritual que é a verdadeira vida. A verdadeira vida não é a vida física, essa daqui é passageira. A verdadeira vida é a vida espiritual. Muitos de nós também, muitas vezes, a gente pergunta, né? Inclusive nas nossas casas espíritas, nos estudos que a gente participa, que a gente faz, as pessoas se referem, digamos assim, ao plano espiritual. Alguém já ouviu falar aqui no plano espiritual? Acredito que todos já ouviram falar. Mas onde é esse plano espiritual, né? Onde é? Será um local geográfico? Ali é o plano espiritual. Não, meus irmãos, não. O plano espiritual é aqui onde nós estamos. É o plano espiritual. Por exemplo, vamos admitir que eu sofra, né, nesse momento, uma síndrome qualquer e que eu venha imediatamente a desencarnar. O meu corpo está ali inerte. É observado que houve o fenômeno da morte. E o meu espírito está onde? Agora eu sou espírito, eu desencarnei. Meu espírito estará onde? Estará ali, do mesmo lado. Ué, mas não é o plano espiritual? Não, meus irmãos, não é o plano espiritual, é a dimensão espiritual. Enquanto encarnados, nós estamos numa dimensão física, é uma questão de vibração. Com o fenômeno da morte, o espírito continua vivendo, igualzinho ele é, só que numa outra vibração. Essa outra vibração é que podemos chamar de plano espiritual, né? E nesse plano espiritual, a gente vai estar justamente com aquelas pessoas que se afinizam conosco, né? Não é muito diferente da vida física aqui, né? Na vida física, a gente tem aquelas pessoas que se afinizam mais com a gente, que a gente gosta, né? Que estamos juntos, participamos de folguedos, né? De brincadeiras, de estudos, porque a gente
gosta daquelas pessoas. Tem determinadas pessoas que a gente, devido ao comportamento que não se coaduna muito com o nosso, a gente, então não. Isso são sintonias vibratórias. A gente procura se juntar àqueles que se afinizam conosco, né? Então é importante que a gente tenha essa compreensão que vida espiritual, como verdadeira vida, né? E vida física como uma vida passageira de encarnados, onde a gente vem com o objetivo de cumprir certas missões, certas tarefas, com o intuito de nos ressarcirmos perante as nossas faltas passadas, né? Por outro lado, a gente tem que compreender que o espírito que cada um de nós é, e que neste momento está encarnado em cada um de nós, este corpo, o corpo de vocês, de todos nós, representa como se fosse assim uma prisão, uma algema. Nós estamos ligados àquele corpo, mas nós não somos aquele corpo, né? Nós temos ali uma jovem que está ali na cadeira com a mãezinha dela. Ela não é aquele corpo, ela está naquele corpo. Alguma razão, a justiça divina fez com que ela viesse nesta situação, que nós não sabemos qual, mas aquilo é passageiro. Muito em breve, ela, uma vez livre daquele corpo, ela estará livre como todos nós. Então, o corpo é essa algema, né, que nos prende. Por outro lado, o corpo, além dele nos prender, o nosso corpo é composto de 5 sentidos físicos apenas: olfato, paladar, tato, audição e visão. Somos esses sentidos. Não quer dizer que não existam outros sentidos, apenas o nosso corpo só dispõe desses. Por outro lado, esses sentidos físicos que todos nós temos, são, coitados, são sentidos tão limitadinhos, né? Tão limitadinhos. A gente tem uma capacidade de percepção visual muito pequena. Existem animais que têm a capacidade de ver muito melhor do que a gente. Outros a capacidade de sentir, né, o olfato muito melhor do que a gente. O gosto, e vai por aí afora, o tato. Então, nossos sentidos físicos são muito limitados, né? Entretanto, quando esse corpo se for, nós estaremos em plenitude das nossas possibilidades, né, naturais, espirituais, né, com nossos sentidos muito mais desenvolvidos e mais sensíveis. Então, temos essa compreensão que a verdadeira vida é a vida do espírito, não é a vida do corpo. O corpo é passageiro. Temos também que ter, para corroborar essa informação que nós estamos dando, que a doutrina espírita nos informa, que o nosso corpo, ele é totalmente, 100% transformado, trocado todas as suas células, trilhões de células, no espaço de tempo de 7 anos. Ao longo desses 7 anos, a Conceição que eu estou vendo aqui é a mesma Conceição, mas as células que compõem o corpo dela não é a mesma de 7 anos para trás, porque foram trocadas. Para vocês terem uma ideia, as células que compõem o nosso sistema sanguíneo, elas são trocadas a cada 120 dias. 120 dias, todas as células que compõem o nosso sistema circulatório são trocadas. O tecido ósseo é bem mais demorado. Até mesmo os nossos neurônios, eles são
trocados aos longos, né, dos anos. Quando nós vamos tomar banho, que a gente começa a lavar os pés, observe que começa a sair, né, alguma coisa, né, como se fosse uma sujeirinha. Aquilo ali são células mortas que estão sendo trocadas o tempo todo. Então a gente pergunta assim, mas vem cá, se meu corpo é trocado, todas as células do meu corpo é trocado no espaço de 7 anos, como é que eu me lembro de coisas que aconteceu há 50 anos atrás? Porque o que é trocado são as células do corpo. O espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo, que está ligado àquele corpo, né? Molécula a molécula. Então, meus irmãos, temos que ter essa compreensão de que Jesus nos afiança. Eu estou correndo um pouquinho, porque abrindo um parênteses aqui, eu também tenho que falar de um outro assunto hoje, né? Que é sobre os 159 anos do livro Céu e Inferno. Então, deixa eu concluir aqui, né? Então, temos que ter assim o máximo de respeito que temos aos mortos, mas procuremos reverenciar não aquele corpo, mas o espírito, a lembrança do espírito que ficou. Isso é que é importante para nós, que tenhamos assim o maior amor possível pelos nossos pais que se foram antes de nós, através das lembranças, dos exemplos, das lutas, né? Mas quanto ao corpo, esse se decompõe, porque ele é formado de elementos químicos da natureza, e que vem da natureza e volta da natureza, mas o espírito continua ali. Por isso, para encerrar esse momento de estudo, né, a gente se volta lá para aquela mensagem do homem que estava naquele momento de seguir Jesus, mas pede a ele um tempo, porque ele precisava enterrar seu pai. E Jesus diz para ele: deixe aos mortos o dever de enterrar seus mortos. Quanto a ti, que não é mais morto, porque você já tem o conhecimento, vem e me segue, vem e me segue. Então, é preciso que a gente tenha compreensão, né? Nesse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz uma série de informações atribuídas a Jesus, né? E que, conquanto elas, num primeiro momento, nos choque, na verdade, foram mensagens trazidas por Jesus, mas que as traduções, né, de uma língua para outra, foi deturpando o sentido. E a gente se depara com essas questões, mas que são questões verdadeiramente ditas por Jesus, que a gente precisa interpretar de acordo com aquilo que Jesus realmente disse para nós e representa para nós. Jesus é todo amor, é todo bondade, né? É o nosso guia e nosso modelo que a gente deve seguir. A nossa irmã que me pediu para fazer o estudo, ela também me solicitou que fosse feita aqui na tarde de hoje, reservada ali uns 10 minutinhos, né, para falar de um livro que compõe o Pentateuco Espírita, que é o livro chamado O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo a doutrina espírita. Céu e Inferno, ou Justiça Divina, segundo a doutrina espírita. Essa questão de céu e inferno, ela existe junto à humanidade desde quando o mundo existe, nas sociedades mais primitivas, né? Muito antes de existir Brasil, Europa, muitos anos antes de Jesus haver encarnado, já existia essa concepção, né? Porque até da natureza humana, essa ideia de que existe alguma coisa dentro de nós, né, que não se acaba com a morte, que ela continua existindo, que é a alma. Isso é da natureza humana. E as pessoas então entendiam, digamos assim, em qualquer cultura, né,
em qualquer religião, por mais antiga que seja, esse estado em que você, ao desencarnar, morrer, vamos dizer assim, você vai para um céu, ou então vai para o inferno. O nome não importa. Muitas dessas religiões lá na Índia, na Suméria, no Egito Antigo, na Grécia Antiga, né? Na Roma Antiga, tem nomes diferentes. O cristianismo trouxe para nós, né, essa ideia também de céu e inferno, como se céu e inferno fossem lugares geográficos onde após você morrer, sua alma iria para este céu, se você fosse uma pessoa boa, ou iria para o inferno, se você não fosse uma pessoa tão boa assim. E a doutrina espírita, através desse livro fantástico chamado Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo a doutrina espírita, vem nos esclarecer. O que significa esclarecer, né? Que era o objetivo do livro, era esclarecer o homem todos nós, homens e mulheres, gênero homem, né? Sobre o nosso destino. Então, gente, ao desencarnarmos, ninguém vai para o céu, nem ninguém vai para o inferno, porque não existe nem o céu e nem o inferno. Quando, abrindo um parêntese, muitos anos, entrando lá no Centro Espírita Leão Denis, lá pelos idos de 1990 e pouco, né, 93, estava o professor José Jorge fazendo uma palestra, e ele, no momento da sua palestra, ele disse assim: aquilo que parece céu azul, nem é azul e nem tampouco céu, né? É tudo uma ilusão, né? Porque azul é tendo em vista os gás que estão na atmosfera que nos transmitem esta sensação de vibração que o nosso cérebro interpreta como azul. Por outro lado, não é céu, porque o céu não existe como um lugar geográfico. Aquilo que está lá em cima compõe parte do universo, que a ciência já comprova, né? Que a Terra, ela gira em torno do Sol, né? Acompanhada de mais 6 ou 7 planetas, e forma esse sistema planetário, melhor dizendo, né? Que gira em torno do Sol, que por sua vez é uma estrela, e uma estrelazinha bem insignificante, vamos dizer assim, de quinta grandeza, composta, né? Que compõe uma galáxia que se chama a Via Láctea, com cerca de 200 bilhões de estrelas, só a nossa galáxia, que também é uma galáxiazinha de meia tigela, né? Existem bilhões de outras galáxias. Então, o universo é incomensurável, a gente não faz ideia, isso é comprovado cientificamente. Se vocês quiserem dar uma passadinha ali na Gávea, vai lá no planetário, dá uma olhada lá, que tem aqueles que mostram isso, né? Mas naquele tempo não se pensava assim. Achava-se que se você morrer, você era uma pessoa boa, vai para o céu. Se não for uma pessoa boa, vai para o inferno. Aí um pai vê o pai vai para o céu porque era bom, mas o filho não era tão bom, vai para o inferno. Não faz sentido isso. A justiça divina, né? Quando Jesus chega para nós e dá a seguinte informação, ele não chama de céu, ele chama de reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Que reino de Deus é esse, né, que Jesus fala? Ele está dizendo que esse reino de Deus é um estado de consciência, é um estado de paz interior que está dentro de cada um de nós. Todos nós temos esse estado de paz interior ou de tormentos interior. Então, se você está num estado de paz interior, você está no
céu, bota todas as aspas aí. Se você está num estado de tormento, de angústia, de sofrimento, você está no inferno, está dentro de você. Então, essa conquista é uma conquista íntima que cada um de nós tem que, digamos assim, realizar meios de adquirirmos para que tenhamos um estado de paz interior, para que quando a gente deite a cabeça no travesseiro, nenhum pensamento venha nos perturbar, né? Porque se vier nos perturbar, porque a consciência está doendo por alguma ação que a gente fez e que não devia ter sido feita, né? Você não consegue conciliar o sono e você passa a noite toda ali virando para lá e para cá. Este é o inferno. Ou, ao contrário, se você está em paz, tranquilo, cumpre os seus deveres, foi solidário com a página inicial com seu irmão, procurou ajudar aquele necessitado, né? Procurou colaborar com o outro, você está então em paz, está no céu. Então, céu e inferno são situações, né? Então, meus irmãos, esse livro, O Céu e o Inferno, ele foi publicado em agosto do ano 1865. Agosto, se não me engano, 1º de agosto de 1865, e que está completando justamente 159 anos. Kardec, para desmistificar essa ideia errônea de céu e de inferno, ele vem mostrar para nós a realidade através dos conhecimentos trazidos pela doutrina espírita, mostrando a realidade do espírito imortal e trazendo para nós os testemunhos, agora já são os testemunhos de pessoas que eram contemporâneas dele naquela época, e que vêm dar seus testemunhos das suas realidades espirituais, né? Então, nós vamos ter ali os testemunhos, eu anotei aqui, dos espíritos felizes. Se são espíritos felizes, eles estão no céu, né? São felizes. Então, eles relatam a sua situação depois da morte física, né? É um livro fantástico, vocês não podem deixar de ler esse livro, né? Então tem ali o testemunho dos espíritos felizes. Kardec, então, muitos desses testemunhos são trazidos por aqueles espíritos. Por uma questão de serem espíritos contemporâneos, foram omitidos os nomes, como também os países de origem. Entretanto, pessoas que tomaram conhecimento desses testemunhos e que conheciam aquele espírito, naturalmente vão se reconhecer, né? Diante desses espíritos, chamados espíritos felizes, tem também os testemunhos de espíritos em condição mediana. Espíritos que não estão com essa bola toda de bondade, mas também não estão com essa bola toda de maldade. Estão ali no meio termo, se equilibrando. Tem tudo a ver com cada um de nós, né? Nós já somos espíritos, né? Conquanto as nossas imperfeições, somos espíritos ainda medianos, né? Não somos espíritos felizes, mas também não somos espíritos sofredores, né? E eles trazem justamente esses testemunhos. Tem também o testemunho dos espíritos suicidas. Esses narram suas angústias, suas dores, seus sofrimentos atrozes. Vocês não fazem ideia do sofrimento relatado por esses espíritos. Aqui mesmo na nossa casa faz um estudo desse livro aqui, Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, onde narra nesse volume aqui enorme, né,
o relato de um espírito suicida chamado Camilo Castelo Branco, que era um grande escritor português. Ele usa um pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Então, esses depoimentos desses espíritos suicidas, eles narram as dores atrozes que eles estão sofrendo no plano espiritual. Consequentemente, seu estado de consciência de sofrimento, de dor. Portanto, inferno, se quer assim, né? Temos também depoimento de criminosos arrependidos. Pessoas que cometeram delitos graves e que foram considerados como criminosos, foram condenados, né? E que agora, desencarnados, diante da sua realidade, se mostram arrependidos. Porque no momento de desequilíbrio emocional, cometeu um delito, né? Vindo tirar a vida de um companheiro. Se vocês forem a um presídio, um Bangu 1 ou 2 da vida desse aí, né? Eu nunca fui não, tá? Mas temos companheiros que já foram. Na nossa casa tem um cidadão chamado Mário Marinho e a esposa dele, Isis, que eles fazem, pelo menos faziam, não sei se já estão idosos, toda segunda-feira eles vão aos presídios, né? Fazer evangelização de pessoas condenadas há muitos anos de vida, né? De cadeia, num sofrimento terrível, e eles relatam assim, né? Momentos assim de um pequeno desequilíbrio qualquer, que ele veio a cometer um crime, tirou a vida do outro, e como eles estão arrependidos daquilo, né? Então esses espíritos desencarnam nessa mesma situação, como eu falei no início, né? Arrependidos daquilo. Então eles vêm narrar, né? Vêm narrar suas angústias, seus sofrimentos, esperando em Deus uma nova oportunidade reencarnatória para que ele possa se ressarcir perante as leis de Deus, né? Às vezes a gente vê no trânsito aqui no Rio de Janeiro, hoje em dia vocês sabem, não se pode falar nada, a pessoa pode dar uma fechada ou lhe xingar, qualquer coisa, ser caladinho, porque às vezes uma pequena reação sua é motivo que aquele companheiro reagir em tal desproporção, como eu já vi, parar o carro e sair com uma arma na mão, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Temos que ter muita paciência, muita fé em Deus, né? Para que a gente não seja vítima, né? De uma situação dessa. Procurarmos ser um pouco mais tolerantes, pacientes. E depois ele vai falar para nós dos espíritos endurecidos, ou seja, aqueles espíritos rebeldes. Eles relatam, né? Mas não se mostram arrependidos. São verdadeiros, vamos dizer assim, né? Na linguagem popular, são demônios, né? Para o espírita, são obsessores, espíritos que vêm nos obsidiar, né? Mas a gente tem que procurar entender pelo lado da doutrina espírita. Não são demônios, são espíritos muito imperfeitos, muito endurecidos, que ainda estão voltados para esse sentimento de vingança, né? E depois ele vai falar, nesse livro, O Céu e o Inferno, das expiações terrestres, que são as situações que todos nós vivenciamos. Então, que a gente leve para a nossa casa no dia de hoje essas informações assim bastante interessantes sobre as modificações que a mensagem do Cristo sofreu ao longo desses 21 séculos, a partir das diversas traduções que vieram dar uma interpretação que, comparado com os dias de hoje, a gente pode interpretar de uma maneira diferente, né? Mas que foram ditos por Jesus, mas não com aquele sentido que a gente imagina hoje, e que compõe justamente esse capítulo 23, né, da estreia moral, e que a gente também se sinta homenageado, né, por estarmos comemorando esses 159 anos desta obra fantástica que é O Céu e o Inferno,
ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos nosso irmão Divaldo, sempre um prazer tê-lo conosco. E pedimos aos médios que possam se posicionar para darmos início ao momento dos passes. Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre amigo, te pedimos, Senhor, que neste momento as suas vibrações de amor, suas vibrações salutares, possam cair sobre nós, trazendo aquilo que cada um de nós precisamos, Senhor. E assim, envoltos dessa vibração de paz, de tranquilidade, de gratidão e amor, te pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos os trabalhos dos passes. Graças a Deus. Meus irmãos, então, Paulo, Emmanuel comenta essa passagem de Atos que fala, e respondeu, como poderei entender se alguém me não ensinou? E Emmanuel vem, então, explicando essa passagem, que ele fala que desde a época que Jesus esteve aqui entre nós encarnados, que nunca houve um movimento tão grande de divulgação dos princípios espirituais e de educação da humanidade, de iluminação da humanidade, para que ela possa caminhar, evoluir e caminhar para Deus. Ele fala que nesse movimento percebe-se Jesus à frente, sutilmente ele vai ajudando e guiando essas almas para Deus. Ele vai enviando mensageiros e enviando mais ensinamentos. E Jesus deu-nos o exemplo da cooperação, que ele próprio precisou da cooperação. Ele não dispensou a cooperação dos discípulos, dos apóstolos, para ajudá-lo na divulgação da sua doutrina santa para nós. Então, que nenhum de nós esqueçamos de que precisamos da cooperação daqueles que sabem mais para aprendermos com eles, e precisamos também cooperar com os nossos companheiros, com aqueles que sabem menos, ensinando para eles aquilo que já sabemos. Então, é necessário para a nossa evolução espiritual que façamos a nossa parte, divulgando a doutrina, no nosso caso aqui, a doutrina cristã, e no nosso caso, a doutrina espírita. O que já sabemos com os espíritos, nós temos que passar adiante. Que Jesus nos ampare agora e sempre. Pai de amor e de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade
de aqui nos encontrarmos, estudando, para entender e assim pormos em prática os teus ensinamentos. Te pedimos, Senhor, a ajuda para que todos nós juntos possamos cooperar com o reino dos céus, aqui na terra. E assim, Senhor, envoltos dessa paz, dessa tranquilidade, pedimos que nos acompanhe até os nossos lares. Agradecemos aos guias da nossa casa, ao nosso Mestre Jesus, mas acima de tudo, ao amor do nosso Pai, Deus, e pedimos a permissão para finalizarmos os estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Aos irmãos que precisarem de atendimento fraterno, é só se manterem sentados, que um médium trabalhador vai até vocês.